Então, em relação à diferença do agachamento para o levantamento terra, é em relação à distribuição de forças entre as articulações. Então, eu vou tentar utilizar essa treina aqui para a gente entender uma dessas diferenças. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pega, né, o agachamento, tá? Vamos entender, né, de forma simbólica que aqui seriam os pés, né, a base de suporte, mesmo que de forma desproporcional, né, que o pé está muito grande. Aqui a gente tivesse, por exemplo, a articulação do tornozelo, a articulação do joelho e a articulação do quadril, e aqui a gente teria o tronco, por exemplo. Tá? Quando a gente realiza o agachamento, que é um exercício multiarticular para membros inferiores, a gente tem a dorsiflexão do tornozelo, a gente tem a flexão do joelho e a gente tem a flexão do quadril. Tá? Então, a gente teria uma maior distribuição de forças entre a articulação do quadril e a articulação do joelho. Tá? Então, a gente teria uma dorsiflexão em cadeia cinética fechada, a gente teria uma flexão de joelho e a gente teria, por exemplo, uma flexão do quadril, e você teria mais ou menos esse padrão aqui de execução do agachamento. Então, você teria ativação, por exemplo, de quadríceps, isquiotibiais, glúteos, tá? Porque você vai ter depois na fase concêntrica, você vai ter, né, a extensão do joelho e a extensão do quadril, e os músculos que realizam, por exemplo, esse movimento de extensão do joelho e extensão do quadril é o quadríceps e o glúteo, né, os glúteos, por exemplo. Tá? Então você teria uma maior distribuição entre as articulações. A diferença, por exemplo, tá, do levantamento terra, né, e o levantamento terra ele apresenta diferentes variações, tá? A gente precisa reforçar isso, mas seria nesse padrão aqui. Tá? Então vamos supor, né, que no agachamento, como eu disse, você teria esse padrão, tá, de execução. Então você tem uma maior distribuição entre a articulação do joelho e a articulação do quadril. E quando você faz o levantamento terra, por exemplo, você tem uma maior dominância da articulação do quadril. Então, quando o aluno, né, ele vai realizar o movimento, ele vai ter uma extensão do quadril, né, e dependendo do grau ali de flexão do joelho, ele vai ter uma extensão do joelho durante a fase concêntrica. Tá? Então, uma das grandes diferenças entre o levantamento e o agachamento seria em relação à distribuição de forças entre as articulações. Tá? O stiff, por exemplo, né, que é com o joelho bem rígido, bem firme, você teria basicamente esse padrão aqui. Então a carga, né, ela estaria sendo sustentada aqui. Vamos supor que nessa posição tivesse mais ou menos aqui a articulação do ombro e a projeção aqui dessa força-peso, né? Então a pessoa, ela estaria, a cabeça estivesse aqui, né? A cabeça estivesse aqui e o peso estaria sendo projetado para cá. Então você tem uma maior, e a articulação do quadril estivesse aqui. Então você tem uma maior participação desse quadril. Então eu estaria fazendo aqui a flexão do quadril na fase excêntrica e a extensão do quadril na fase concêntrica do movimento. Então uma das grandes diferenças, por exemplo, em relação ao levantamento terra, como eu disse, existem variações, tá? E para o agachamento é a distribuição de forças entre essas articulações. Tá? O agachamento, a gente teria mais ou menos esse padrão, uma distribuição maior de força. Então a gente tem músculos anteriores da coxa, músculos posteriores, o glúteo, um potente extensor do quadril, tá? E o levantamento, né, teria mais esse padrão aqui. Então um exercício muito forte aí para os extensores do quadril, como os glúteos, por exemplo, e também os isquiotibiais. E como você também tem uma sustentação da carga, né, pelos membros superiores, existe uma ativação também muito grande dos músculos paravertebrais, tá bom? Então, uma das diferenças aí em relação ao agachamento e o levantamento terra, óbvio que existem variações desse levantamento terra, mas em relação à distribuição dessas forças nas articulações e logo também a participação muscular entre cada exercício, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, o levantamento você vai ter uma extensão do quadril muito forte, tá? Então seria basicamente esse movimento aqui, os extensores do quadril sendo muito requisitados, tá? E durante o agachamento você teria esse padrão, tá? Então você tem uma maior distribuição, por exemplo, entre a articulação do joelho
e articulação do quadril, e obviamente também uma distribuição aí de uso, né, e de atividades de grupos musculares, tá bom? Então nesse vídeo tentei exemplificar, utilizando uma treina, uma das diferenças aí do agachamento para o levantamento, e reforçando também que o levantamento terra apresenta diferentes variações e posicionamentos também, tá bom? Mas em relação a essas diferenças, a gente tem uma distribuição um pouco maior entre a articulação do quadril e joelho no agachamento, e uma maior dominância do quadril dos levantamentos.